Segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. O Ministério da Saúde revogou uma portaria da gestão Bolsonaro que dificultava a realização de aborto no SUS em casos decorrentes de violência sexual. A regra havia gerado polêmica porque a lei garante a interrupção da gravidez em ocorrências do gênero. O texto também gerava uma série de constrangimentos às mulheres, com determinações como a obrigação de comunicar o aborto a uma autoridade policial. O total de mortos pelas fortes chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais nos últimos dias chegou a 23. O Corpo de Bombeiros confirmou 3 mortes em um deslizamento de terra na cidade de Caratinga, no Vale do Rio Doce. As vítimas tinham 5, 15 e 28 anos. Outras 3 pessoas estavam no local no momento do acidente, mas foram resgatadas. Até agora, mais de 13 mil pessoas tiveram que deixar suas casas e 220 municípios mineiros decretaram situação de emergência. A primeira audiência de instrução sobre a morte do campeão mundial de jiu-jitsu Leandro Lô foi marcada para o dia 3 de fevereiro. A Justiça de São Paulo vai ouvir testemunhas de defesa e acusação. Leandro foi morto pelo policial militar Henrique Otávio de Oliveira Veloso em agosto do ano passado. O policial só será interrogado depois que todas as testemunhas prestarem depoimento. 86 jornalistas foram mortos no ano passado em todo o mundo, o que equivale a um aumento de 50%. Os dados fazem parte de um levantamento da Unesco e representam uma reversão da tendência de queda observada entre 2019 e 2021. A diretora-geral da Unesco classificou o cenário como alarmante. A pesquisa registra o assassinato de 3 jornalistas no Brasil em 2022. No horário de Brasília, 3h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN Vale do Paraíba, ZYK 661, AM 750 kHz, São José dos Campos, São Paulo. Pague a cota única do IPTU, do dia 13 a 17 de fevereiro, de acordo com a data de vencimento indicada no seu carnê, e tenha 7,5% de desconto. Ou, se preferir, o pagamento pode ser feito em até 10 parcelas para facilitar a sua vida. Os pedidos para isenção, redução e revisão devem ser feitos até o vencimento da primeira parcela. O valor que você paga no IPTU volta sempre em forma de benefícios para você. É mais educação, é mais saúde, é mais melhorias para a cidade. Prefeitura de São José dos Campos. Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita. É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. Na rede, informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia, para você que gosta de estar conectado.
boa tarde. Está começando o nosso CBN na Rede. Eu sou Vanessa Vantini e é um prazer estarmos juntos e conectados aqui na CBN Vale. Isso mesmo, você pode acompanhar esse nosso programa também pelas nossas redes sociais. E aí você consegue assistir ao CBN na Rede. Nós estamos ao vivo, neste momento, no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. Vá lá no nosso site, cbnvale.com.br. Lá você vai encontrar os ícones das redes sociais. Aí é mais fácil. Você escolhe, clicou, você já é direcionado aí para a página que você escolher e aí você assiste aqui o nosso bate-papo, tá bom? Vou deixar também um outro canal de comunicação com você, que é o nosso WhatsApp. Inclusive, você pode mandar mensagens, sugestões aqui para o nosso CBN na Rede. O nosso número é o 996035-234. 996035-234. Começo de ano, muita gente ainda naquele clima de festas, né? Mas a gente sabe que rapidinho a gente começa a voltar aí para a nossa rotina. O ano já começou e junto com o ano chegam as contas novas, né? A gente sabe que começo de ano os boletos começam a chegar e aí esse nosso programa de hoje é exatamente para a gente pensar um pouquinho nesse planejamento. Já que a gente está começando o ano, como é que a gente vai traçar o nosso planejamento financeiro para 2023? Por isso, o nosso bate-papo de hoje é com a educadora financeira Luciana Ikeda. Lu, obrigada, viu, por voltar aqui ao programa para a gente ter esse bate-papo para ajudar o pessoal aí nas contas do começo do ano. É sempre uma alegria, Vanessa. Boa tarde aí para os ouvintes e vamos nos organizar porque o ano já começou. É, porque a gente sabe que muita gente ainda está curtindo as férias, né? E aí tá ali naquele clima, por sinal, ainda gastando, né? Porque a gente sabe que férias é um momento de curtição, mas nesse mês, em janeiro, a gente brinca, mas os boletos já começam a chegar. Então, Exatamente. Tem os impostos, né? Que você não tem como correr. Então, IPVA, o IPTU já está batendo aí na porta, o carnezinho está chegando para as pessoas. Como que a gente tem que começar o ano com relação a isso? A primeira coisa é ter uma situação da real necessidade ali da família, de como estão as contas. Eu gosto sempre de dizer que esse é o momento de passar um pente fino em tudo, de rever aqueles compromissos que a gente assumiu em outros momentos e que às vezes deixam de fazer sentido, rever as dívidas, porque às vezes isso tudo cai no automático e quando a gente vê está comprometendo grande parte do orçamento. Interessante você falar isso, que eu imagino que muita gente que está aqui acompanhando a gente nesse bate-papo deve estar pensando, nossa, é verdade, eu fiz uma compra, sei lá, de Natal ou lá na Black Friday e eu parcelei, por exemplo, e está chegando agora essa conta para pagar. Ah, comece a pagar só no ano que vem, esse ano que vem é janeiro já. Exatamente, aí são várias pequenas parcelas que quando somadas a gente leva aquele susto. Mas tem outras coisas que a gente às vezes acaba contratando naquele momento de impulso. Um aplicativo, um serviço de streaming, por exemplo, ali que são aqueles vídeos, né, que a gente contrata para ver em casa e maratonar, e ao invés de muitas vezes por uma questão de uma série, de uma programação específica, quando você olha, tem vários ali contratados, pode ser um aplicativo, assinatura de algo, ou até mesmo aquela academia que a gente promete que vai voltar, e às vezes não volta, né? E às vezes é hora de colocar tudo isso no papel mesmo para ver o que a gente consegue tirar ou, né, assim, pensar se realmente vai aproveitar. Que você falou essa questão do streaming, às vezes as pessoas estão assinando vários e tem canal que nem consegue acompanhar as séries, os filmes. Exatamente. Colocar no papel ou numa planilha eletrônica ou no bloco de notas do celular é essencial, porque a contabilidade mental, ela nos engana. E também essa solução de não querer ver os números, puxa, a situação está tão complexa que eu não quero nem ver, também não vai resolver. É como quando a gente se excede aí nas comidas, bebidas, nas festas de final de ano e fica com aquele medo de subir na balança, não fica? Eu fiquei com esse medo na virada do ano. Com as finanças é igual. Só a partir do momento que a gente tem essa consciência de qual é o valor, é que a gente consegue efetivamente se organizar. Então, a sua ideia é que a gente coloque no papel mesmo, faça aquela planilha. Por exemplo, gasto com cartão de crédito, prestação disso, daquilo, água, luz, são aquelas contas também que a gente tem que pagar, não tem jeito. Exatamente, eu gosto sim de colocar tudo no papel, não precisa ser aquela planilha que poderia ser usada pela NASA de tão sofisticada. Que às vezes a gente fala planilha, a pessoa já, opa, nem sei mexer nisso. Né? Não precisa desse nível de sofisticação, mas eu gosto muito de dividir em 4 partes.
A primeira parte são aqueles custos fixos essenciais. Então, por exemplo, o aluguel, por exemplo, a mensalidade da escola, tudo aquilo que eu assumo de compromisso, o condomínio, e que eu tenho ali aquele mesmo valor todos os meses e que eu não posso deixar, em hipótese alguma, de pagar. Esses aí a gente não consegue cortar. Então, o que a gente precisa fazer? É no momento da contratação ou recontratação, é que a gente tem que observar se cabe no orçamento. Não dá, né, para a gente ficar trocando a criança de escola ou para ficar mudando de casa ou de condomínio. Então, esses são os gastos fixos essenciais. O cuidado é ali na hora de contratar. E tem que saber, né, mais ou menos o que você vai gastar com isso todos os meses, porque às vezes as pessoas se perdem até nessas contas fixas. Exatamente. Ou não olha direito. Às vezes muda para um apartamento, por exemplo, que você tem que somar ali qual que é o valor do condomínio, qual que é o valor do IPTU, que muitas vezes você tem um anúncio ali do valor do aluguel e não consta tudo isso, mas isso vai ser fixo e vai ser essencial, não tem como fugir. Depois a gente tem aqueles gastos essenciais, mas que eles são variáveis. E aí entra a conta de luz, a conta de água, a conta de gás, que a gente às vezes coloca no débito automático e não controla. Não. Né? Essas contas, apesar de serem fixas, a gente tem como controlar. Tem como primeiro revisar para ver se está tudo certo, porque muitas vezes pode acontecer um vazamento de água, pode ter um problema de oscilação no seu relógio de energia que você não está percebendo, ou pode ter gastos ali mesmo exagerados. Aquele calor que você ligou mais o ventilador, não é? O ar-condicionado, nessa época do ano. né, que gasta muito banho mais demorado, ou então aquela roupa que se lava muito, né? Às vezes se bate a máquina, quem tem criança usa muito a máquina de lavar, e é muito curioso, né? Porque o ciclo de pegar a roupa suja, colocar na máquina e estender no varal, ele é rápido. Mas, às vezes, o tirar do varal, dobrar e guardar, ou passar e guardar, isso demora uma eternidade. E sabe que isso faz a gente gastar um pouco mais? Porque quando a gente tira a roupa, assim que ela secou, é possível ali você esticar com as mãos, dobrar e já guardar sem precisar passar. Mas quando ela fica esturricada, aí já era. Aí tem que ligar o ferro. Ligou o ferro, já está pagando mais. Já está pagando mais. Outra coisa que faz a gente economizar é usar a panela de pressão. Por exemplo, eu vou consumir feijão. Antigamente as nossas mães faziam muito isso, né? Já cozinha para um período maior. Para semana, às vezes. Para semana e congela. Isso faz com que você gaste menos gás. Ter o cuidado de não deixar mesmo as lâmpadas acesas, de não tomar banhos muito demorados. Tudo isso está dentro ali do nosso controle. Então, apesar de serem essenciais, a gente não pode assumir que não dá para mexer com nada. E é engraçado que as pessoas muitas vezes têm essa sensação, mas isso é bobagem, será que o banho ali 5 minutos vai fazer diferença? Será que eu ligar o ferro para passar 3 camisetas vai mexer nesse orçamento do fim do mês? Então, isso contribui ali para aumentar um pouquinho as contas. Contribui. E ainda que no mês o impacto seja pequeno, a gente tem que sempre lembrar que temos que anualizar isso. Isso sempre vezes 12 nos trará ali o reflexo de quanto é verdadeiramente o impacto disso nas nossas finanças. E com essas pequenas economias, de repente dá agora para essa época, né, de calor, quem sabe passar uns momentos mais agradáveis aí na praia, na piscina, fazer uma atividade de lazer com a nossa família. E além de tudo isso, a gente também tem que pensar no meio ambiente, no consumo consciente. Isso também faz parte. Faz parte desse pacotão, né? Às vezes a gente pensa muito nessa questão de conta, de economia, mas tem esse outro lado também, que é essa economia do meio ambiente, que também faz toda a diferença nessa conscientização das pessoas. E eu queria saber, porque nessa planilha entram esses gastos que a gente pode optar realmente, que é esse gasto, por exemplo, com lazer, né? Aquele extrinha, aquela gordurinha para um passeio, por exemplo. Sim, então, ao somatório desses 2 primeiros que nós falamos, os fixos essenciais,
né? E os variáveis essenciais, eles não podem ultrapassar 50% da nossa renda. Então, o somatório de tudo aquilo que eu gasto recorrentemente, nos variáveis também entra a questão do supermercado. Ai, tem isso ainda, né? que o supermercado você vai, hoje em dia você até assusta no caixa, né? Assusta. Outro dia eu fui comprar uns 5, 6 itens, quando eu vi o valor, pedi até para revisar e estava certo mesmo, é chocante. Então, tudo isso somado tem que ter no máximo ali 50% de comprometimento. Aí entram os gastos não essenciais. Primeiro, os não essenciais fixos, que aí a gente vai ter tudo aquilo que a gente começou falando, né? Aqueles serviços por assinatura que a gente contrata, a academia, tudo aquilo que eu me comprometo a pagar todos os meses, de forma recorrente. As tarifas bancárias entram aí. Né? Por exemplo, as tarifas do cartão de crédito entram aí. O pay-per-view para você assistir lá o seu time do coração entra aí. Nesse pedacinho que vai entrar. Que vai entrar. E aí é onde a gente pode efetivamente fazer os cortes, fazer a revisão. Que aí é mais do que a economia, né? Que a gente estava falando daquele outro bloquinho. É cortar mesmo. O que você pode tirar de gasto. Exatamente. É eliminar. Né? Como dizia aquele programa de TV, você foi eliminado mesmo. Elimina esse gasto a mais aí para a gente melhorar essa planilha de começo de ano. Exatamente, porque muitas vezes a gente contrata num momento que faz todo sentido e de repente a vida muda, a nossa agenda muda e não dá mais para continuar com aquilo ali. Deixou de fazer sentido para a vida atual ou para o momento financeiro atual. Sempre em finanças a gente fala uma palavra chamada trade-off, né? Que é a troca, é a escolha. Eu escolho uma coisa em detrimento de todas as outras. Então, eu tenho que realmente entender o que é importante para mim para tirar aquilo que não é. E é interessante porque às vezes fala, mas eu gosto de assistir aquele programa, né? Acompanhar aquele seriado. Mas às vezes é necessário por um período. E isso você tem que tomar essa decisão, porque lá na frente, para essa conta equilibrada, faz diferença. Exatamente. E tudo aquilo que excede o seu orçamento, ele vai tirar dinheiro, de repente, de algo que seja muito importante para você e que você ainda não teve a percepção ou pode te levar para o endividamento. Os dados que a gente tem da CNC, da Confederação Nacional do Comércio, de novembro, é que 79,4% das famílias estão endividadas. É muito alto isso. É muito alto. De cada 100 famílias, praticamente 80 estão endividadas. E aí a gente tem aquelas que já não conseguem mais arcar com o seu endividamento, né? Que já estão ali pedalando, pagando as parcelas em atraso, vendendo o almoço para pagar o jantar. E aí, na sua avaliação, é exatamente esse erro desse planejamento, né? De você conseguir visualizar essa planilha, Lu? Exatamente. E ainda entra depois, né, aquelas despesas que elas não são essenciais e que são variáveis. Então, por exemplo, a gente está aqui num momento de trabalho, não se organizou para o jantar, mas a gente vai sentir fome à noite. E aí a gente chega e pede aí aquela comida por aplicativo, sai para comer fora. Já passo ali, já como, né? Exatamente. Ou compra alguma coisa de forma não planejada. Tudo isso vai impactando. Quando a gente quer ir trabalhar e, de repente, não quer usar o transporte público e vai usando aí o transporte por aplicativo, sem fazer as contas de quanto efetivamente tudo aquilo somado vai chegar lá na sua fatura do cartão de crédito. E a sensação, às vezes, é essa, né? R$10, R$20, isso lá na frente eu vou ter para pagar. Só que quando você soma todos esses excessos, a conta pode ser muito maior do que você realmente consegue pagar. Exatamente. Então, fica assim, né? 50% para o que é essencial. Para o não essencial, nós deveríamos limitar em 30% da nossa renda. Então, quando eu sei quanto eu gasto, para onde está indo o meu dinheiro, eu sou capaz de tomar algumas decisões mais acertadas. Puxa, eu não quero gastar tudo isso pedindo comida no aplicativo. Né? Ou eu não quero gastar tudo isso para me locomover. Então, vou dar um outro jeitinho, né? Vou dar um outro jeito. Vou a pé, vou de carona, vou otimizar e, de repente, usar o transporte público. Eu consigo perceber que existem outras alternativas. O descontrole é que leva a gente para uma situação que fica difícil depois de se avaliar. E é interessante você falar isso, né? Porque, às vezes, vai virando uma bola de neve. Exatamente. Se você não para num momento, isso só vai crescendo.
Exatamente, vai crescendo e tomando proporções maiores. E justamente essas pequenas despesas, que muitas vezes se usa o cartão de crédito, elas são pequenininhas e a gente não tem a percepção do quanto aquilo somado vai gerar de impacto. Então, também para as pequenas despesas, uma dica é usar o Pix com aquilo que efetivamente tem na sua conta. Antigamente, a gente trocava ali as notas, né? Trocava a nota de 100. Sabe aquela sensação de trocar uma nota de 100 e, de repente, você olha na sua carteira e fala, puxa... Não tem mais nada. Mas, peraí, eu tinha os R$100, né? Eu tinha e sumiu. No cartão de crédito, isso é acentuado. Ou quando a gente parcela por boleto ou se compromete a pagar depois, isso vai se acentuando porque não tem um impacto direto na hora. E quando a gente usa o Pix ou então faz uma transferência no débito, faz um pagamento no débito, isso é instantâneo. Então, você define ali um limite e você vai até aquele limite. Porque também, quando acabar, ele vai avisar, olha, acabou o dinheiro, Vanessa, chega. Chega. E isso é interessante porque você tem um controle maior ali do que você realmente tem na conta. Então, quando você faz o Pix, você acompanha um pouco mais o seu extrato e muitas vezes o cartão de crédito, quando chega a conta, já está no outro mês. Exatamente. E aí que você começa a embolar tudo. Exatamente. Quando eu consigo me organizar assim, eu consigo também ter aquele excedente que eu posso ali investir. Investir para o eu do futuro, para aquele momento em que a aposentadoria chega. A gente também viu aí nos últimos anos um aumento considerável dos empreendedores individuais, formalizados ou não. Os formalizados, quando a pessoa tem uma MEI, por exemplo, ela tem ali o pagamento mensal de um valor que vai garantir uma aposentadoria de um salário mínimo lá na frente. Então, também é um momento de reflexão. Puxa, será que isso atende às minhas necessidades futuras? Será que está dentro do que hoje eu ganho, né? Exatamente. Como é que eu vou viver com só isso? Exatamente. O raio-x do investidor, que é uma pesquisa feita pela Ambima anualmente, né, junto com o Datafolha, trouxe no ano passado algo muito interessante, que a maioria das pessoas não pensam nisso, não se preocupam com isso, e somente 1% das pessoas que se aposentam, que param de trabalhar, conseguem manter o mesmo padrão de vida. 1%? 1%. A maioria tem um decréscimo no padrão de vida. Então, é muito legal a gente ter esse olhar. Puxa, qual será a minha necessidade futura? Para que eu não dependa nem do governo, nem dos filhos, nem de parentes, nem de caridade. É algo que eu preciso construir enquanto eu ainda estou na atividade, né? Ali na vida realmente produtiva, em que eu ganho a maior renda durante a minha vida. Antes da gente ir aqui pro intervalo, eu queria te perguntar, o certo então é sobrar um dinheirinho no fim do mês sempre? Exatamente para essa questão? No fundo, o certo é você retirar esse percentual assim que você recebe a sua renda. Ah, e não que sobrar no fim do mês, Exatamente, então. porque se a gente espera sobrar, não sobra nada. Vai faltar aí dinheiro para cumprir aí os dias do mês. Então, o que eu faço? Assim que eu recebo a minha renda, eu já tiro ali aquele valor para o investimento, que pode ser para um sonho, pode ser para a minha aposentadoria no futuro, para a educação dos meus filhos, para a reserva de emergência. Eu já tiro e escondo da pessoa mais perigosa para o meu dinheiro, que sou eu mesma. O que? Uns 10% pelo menos? Idealmente, um pouquinho mais. Idealmente seriam 20%. Então, 50% eu faço a manutenção do meu estilo de vida, 30% eu gasto com as atividades de lazer e 20% eu reservo, porque aí eu consigo garantir os meus sonhos de curto prazo, como as férias, a troca do carro, aquele objetivo, aquele sonho que é muito individual, porque a vida não é só pagar boleto e tentar emagrecer, né? A gente tem outras coisas que a gente precisa fazer. Eu garanto ali o meu olhar para o futuro e tenho um dinheirinho guardado para as emergências. E é legal você falar dessa questão de férias, né? Porque muitas pessoas se embananam já no começo do ano por conta das férias. Então, talvez por não ter esse planejamento, não foi guardando esse dinheirinho ao longo do ano. Aí a pessoa recebe no fim do ano as férias, que é o salário antecipado. Só que chega o fim do mês e ele já recebeu o valor, né? Exatamente. Aí no mês seguinte não virá o valor. E, de repente, você cedeu lá nas férias sorvete, drinks, água de coco. E pior ainda é quando você parcela tudo isso. Parcela aí a passagem aérea, muitas vezes, parcela a hospedagem,
compra tudo no cartão de crédito, e aí isso tudo vai ser acumulado com essas despesas que já são maiores no início do ano. O ideal, então, é quando você for viajar, você já ter esse dinheiro, que você ter noção desse dinheiro que você tem para gastar nas férias. Exatamente. O ideal é fazer o caminho reverso, né? Então, eu já vou retirando todos os meses um pouquinho para minha reserva, de forma que quando eu viajar, aquilo tudo já esteja pago, que eu não traga aí na volta das férias uma preocupação e um problema junto comigo. Trazendo a bagagem, né, esse peso das contas, né, do que você acabou aproveitando demais das férias, porque esse rombo vai vir. Ele vai chegar junto com você. E aí aquela situação de voltar das férias mais estressado do que quando saiu, porque chega aquela fatura ali altíssima do cartão. E a gente sabe que todo mundo tem que descansar um pouquinho mesmo, né? Então, assim, se você faz isso planejando cada momento, cada detalhe, a sua volta à rotina vai ser muito mais tranquila. Com certeza, porque o descanso ele é essencial para que a gente consiga aí ter uma vida saudável, inclusive. E aí, quando eu planejo, Vanessa, eu também consigo pensar nos detalhes de, por exemplo, pegar algo ali para me hospedar em que eu possa fazer parte das alimentações dentro ali da hospedagem. Às vezes próximo, né? Um local que você consiga ir num restaurante, numa padaria. Exatamente. Ou não até fora fazer, da sua realidade. Até fazer refeições leves, né? Por exemplo, eu faço café. Quando eu viajo, eu gosto muito de fazer o café da manhã e o jantar em casa. Então, a gente come fora durante o dia. Mas, porque uma família de 4 pessoas, fica bastante elevado o valor até para alimentação no restaurante. Não, e tem que pensar em tudo, né? Porque dessa época do ano tem a música ao vivo. Se você pede uma água no restaurante, ela já vai ser muito mais cara. Um suco, então... Então, você tem que colocar isso na conta, porque senão quando chega a conta para você pagar, você cai para trás. Exatamente. Às vezes, pequenas coisas, né? Por exemplo, eu chego, eu já mapeio imediatamente onde tem um supermercado próximo, já vou lá, abasteço o estoque de água, porque a água de frigobar de hotel é uma facada. Uma garrafinha você compra 4, 5 fora, num restaurante ou às vezes numa padaria próxima, no mercadinho, você já resolve o problema. Exatamente. Quem tem criança ou filho adolescente... Chega ali à tardinha, né, umas 4, 5 da tarde, aquela fome monstruosa para um lanche. Eu também já levo esses lanches, porque eu já sei que é um hábito, é recorrente. A fome tende a ser maior em alguns lugares quando gastam aí muita energia. Então, tudo isso também é possível de se organizar com antecedência. É aí que a gente fala dessa palavra planejamento, né? Isso realmente faz toda a diferença. Exatamente. E o planejamento de rotina, de hábitos, de comportamentos, eles têm forte influência no nosso bolso, na nossa vida financeira. Maravilha. Então, nessa primeira parte do programa, a gente falou muito de planejamento. A gente vai seguir aqui o nosso bate-papo no CBN na Rede, falando um pouquinho dessas contas que vão chegar, como é que a gente vai se planejar para pagar tudo isso. Então, fiquem conectados que a gente já volta com mais CBN na Rede. Até já. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Sábado é dia para os ouvintes da CBN Vale conversarem com os melhores profissionais da área da saúde. Você pode fazer perguntas ou pedir orientação, de acordo com o tema de cada programa. CBN Saúde, todos os sábados, às 10 da manhã. Apresentação, Luciana Cherno. Que tal começar o ano se destacando no mercado de trabalho? Você que é profissional de engenharia, agronomia e geociências tem descontos exclusivos em cursos profissionalizantes com o seu registro no CREA São Paulo. Garanta seus benefícios e aproveite. Até 31 de janeiro tem 10% de desconto no pagamento da anuidade. Saiba mais em creasp.org.br/anuidade/2023. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo. Repórter CBN.
Segunda-feira, 16 de janeiro de 2023. O interventor federal na Segurança Pública do Distrito Federal, Ricardo Capelli, afirmou que as investigações apuram se os terroristas envolvidos nos atos do último dia 8 tinham conhecimento das plantas do Palácio do Planalto e da Câmara dos Deputados. Ele deu a declaração após visitar o batalhão da PM responsável pela segurança da esplanada dos ministérios. Segundo Capelli, o processo está em andamento com o apoio da Polícia Civil. O interventor disse ainda que ouviu de um sargento que alguns manifestantes eram profissionais. O Ministério da Saúde começou a distribuir 740 mil doses da Coronavac para os estados retomarem a imunização de crianças de 3 a 11 anos. Segundo a pasta, as entregas devem ser finalizadas até amanhã. Mais de 15 milhões de pessoas da faixa etária receberam a primeira dose, o que representa 57% dos indivíduos do grupo. Já quase 10 milhões e meio concluíram a vacinação. O número corresponde a quase 40% das crianças brasileiras de 3 a 11 anos. Chegou a 5 a quantidade de mortos na explosão de um clube de tiros em Manaus. Um homem que teve 90% do corpo queimado e estava internado morreu hoje. Outras 4 pessoas morreram na hora do acidente. As autoridades ainda investigam as causas da explosão. O gabinete de advocacia da Casa Branca informou que não há registro de visitantes na casa do presidente Joe Biden, onde foram achados documentos confidenciais. A informação é uma resposta à Câmara dos Deputados, que solicitou a lista dos visitantes do local. A lei dos Estados Unidos proíbe que ex-presidentes e ex-vice-presidentes guardem documentos confidenciais após o fim do mandato. Os papéis achados com Biden são relativos ao período em que ele era vice-presidente de Barack Obama. No horário de Brasília, 13h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. 4 em Campo CBN. Um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio. Lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Todos os dias, de segunda a sexta, ouça uma análise aprofundada dos principais fatos do Brasil com um olhar crítico, além da notícia, no CBN em Foco. Carlos Andreasa e Marcela Lorenzeto promovem uma conversa franca, além das aspas, sempre às 9h30 da manhã, logo após o Jornal da CBN. Ouça e participe! Na rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Giro de notícias. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na rede. Agora eu vou pontuar algumas notícias em destaque lá no nosso site cbnvale.com.br. O programa Brincando nas Férias, aqui da Prefeitura de São José dos Campos, vai trazer aí muito lazer e recreação para crianças, jovens e adultos também. As atividades, elas são de graça. Você pode já no começo da semana, de segunda até sexta-feira, tem uma programação especial. São 2 pontos fixos na cidade com essas atividades, que é o Centro da Juventude e o Parque Ribeirão Vermelho nessa semana. E existem outros locais que eles vão acontecendo de forma itinerante.
Então, são 17 pontos na cidade, com esse formato itinerante, sempre das 2 da tarde até as 5 horas da tarde. Lá no nosso site, você acessando essa matéria, aí você consegue ter aí, além desses 2 pontos, quais são esses outros 17 locais que vão funcionar aí de forma itinerante na cidade. A ideia, né, é realmente levar atividade para as crianças. Então, tem contação de histórias, oficina de artes, muita recreação, pintura, capoeira, vão ter muitos jogos também. Se você estiver com a criançada em casa, é uma boa opção de graça para você oferecer aí uma recreação diferente para as crianças e para os jovens também. Então, acesse lá no nosso site essa notícia. Vou destacar também a apresentação obrigatória aí do alistamento militar. Já é possível, né, começar esse processo aí para os jovens nascidos em 2005. Então, os que completam 18 anos até o final de 2023, eles vão ter até o dia 30 de junho para se alistar. Entre lá no nosso site para você fazer tudo com calma, com tranquilidade, tem que separar uma série de documentos, lá tem as informações completas. Estou aqui também conectada para a gente passar para vocês o trânsito. Nesse momento, na rodovia Presidente Dutra, o trânsito está bem tranquilo, a gente só tem um ponto aqui com uma certa lentidão, que é ali no trecho de Cachoeira Paulista, obras da pista, então o motorista precisa reduzir um pouquinho aí a velocidade. Fiquem atentos nesse ponto. No resto aí da rodovia, o trânsito está fluindo muito bem nessa segunda-feira, nessa tarde de segunda-feira, para quem está começando a semana na estrada. E a gente vai voltar aqui para o nosso bate-papo, que hoje a nossa ideia aqui no programa com a Lu, educadora financeira, é exatamente a gente tratar das questões das contas que estão chegando e como a gente planejar aí o nosso orçamento para 2023. A gente falou bastante sobre planejamento. E o que eu queria abordar com você agora, Lu, é exatamente as contas que estão chegando. Então, muita gente já está recebendo o carnê do IPTU, que eu sei que muita gente já recebeu, inclusive lá em casa já chegou. Lá em casa para muita também. gente tem o IPVA também, e as pessoas acabam ficando na dúvida, porque você pode pagar à vista, você pode parcelar. Nessas contas, né, fixas, que a gente sabe que chegam no começo do ano, qual que é a melhor opção? Sim, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é quanto a gente vai ter de desconto e quanto efetivamente nós conseguiríamos ter de rentabilidade no investimento conservador naquele mesmo valor. Então, por exemplo, o IPVA. O desconto é de 3% para o pagamento à vista. Porém, você pode parcelar aí em até 6 vezes e deixar esse dinheiro rendendo para que você consiga ali pagar. Então, tecnicamente, valeria mais a pena você pagar parcelado. Mas eu quero fazer uma advertência aqui. Ixi, o pessoal já está... Opa, peraí, deixa eu pôr no papel aqui para ver. A grande advertência é que isso funciona se você efetivamente pegar esse recurso e investi-lo para que depois você utilize para essa finalidade. Porque dinheiro na mão pode ser vendaval e o grande risco é de você ter o dinheiro para pagar à vista e acabar depois gastando com outras coisas supérfluas. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Para as pessoas que estão endividadas, que não se organizaram ou que se excederam no final de ano ou que se surpreenderam com o valor do IPVA, né? A gente... É que eu acho que muita gente levou um susto nesse começo de ano com o valor do IPVA. Exatamente. Eu penso que a grande maioria, porque a gente veio aí de um momento que, devido à pandemia, os valores estavam ali, né, muito mais amigáveis. E aí, esse ano foi um aumento significativo. Então, pode ser que dentro do seu planejamento não estivesse o valor real ali do IPVA que chegou na sua casa. Então, também, entre se endividar para pagar à vista ou pagar parcelado, vale muito mais a pena a gente parcelar. Por quê? Se você utiliza ali os rotativos de curto prazo, como cheque especial, aquele limite que está ali na sua conta, né? A gente continua chamando de cheque especial, mas talvez os mais jovens nunca nem viram e nem verão. Esse peso dessa palavra, né? Nem sabem o que é uma folha de cheque. Mas é o nome que ficou, né? Mas é aquele limite que o banco coloca ali adicional ao seu dinheiro na sua conta. Que é uma pegadinha, né? Para quem não sabe lidar ali com as contas direito. Exatamente. É como fazer a compra do mês ali para sua casa, ao invés de fazer no supermercado, fazer na lojinha de conveniência do posto de gasolina, que é tudo mais caro, né? Então, é ali uma taxa muito maior, uma taxa bem expressiva. Então, é preferível parcelar também. Olha só. E o IPTU?
Porque o IPTU a gente pode parcelar, inclusive, em 10 vezes, né? Exatamente. Só que o desconto é maior à vista. Eu não vi no desconto, eu não peguei o meu cartão. 7%. Então, entra no mesmo princípio. Olha, 7% de desconto para pagar à vista. Mas se eu deixar o meu dinheiro rendendo, hoje eu consigo taxas conservadoras maiores do que essa. A gente está aí com a nossa taxa básica de juros, que é a Selic, em 13,75%. Até o ano passado, a gente imaginava que estaríamos num período de queda da Selic, que os juros estariam baixando, mas neste momento a gente não consegue ter nenhuma definição do que de vai acontecer, né? E quando. Então, também vale mais a pena fazer, neste momento, o parcelamento. Só com aquele cuidado. Eu tenho que parcelar ali nessas duas situações. Ou eu não tenho realmente o dinheiro, e aí eu vou colocar ali, né, a preferência de parcelar ao invés de emprestar o recurso. E a gente volta para o primeiro bloco, que aí esse valor precisa estar lá no meu orçamento. E se ele está faltando, se ele não cabe, eu escolho do que é que eu posso tirar, de qual é aí a despesa que eu vou abrir mão. Talvez seja aquela pizza de sexta-feira à noite, talvez seja ali o vinho, streaming, às vezes do fim de semana. O vinho do final de semana, a cervejinha, de onde é que eu vou cortar para que isso caiba no meu orçamento. Eu também não posso parcelar e não fazer as contas, porque pode ser que aí no mês que vem não caiba de novo, e aí eu começo a me endividar. Porque muita gente, às vezes, acaba tendo um dinheirinho extra no começo do ano. E aí depois a gente sabe que esse dinheiro não vai se manter entrando todos os próximos meses. Exatamente, porque muitas pessoas conseguiram fazer a lição de casa, economizar o valor do 13º, da PLR, que alguns ganham. E aí as férias, né? Um terço adicional de férias e tem o dinheiro para pagar à vista. Então, sempre que você entender que existe um risco de você se exceder e gastar com o que não deve, pode ser uma boa destinação. Às vezes, para nem se preocupar com isso, se está com um dinheirinho lá na conta, então pague. Pois é, porque finanças, Vanessa, não é só contas, não é só contabilidade, tem também aquela parte comportamental. A gente não pode esquecer que o coração, o estômago influenciam nas decisões. E os comportamentos, as crenças, tudo isso acaba pesando. E é legal você falar isso, que eu me lembro até de assim, muitas vezes o bacana é realmente sentar a família para conversar sobre as contas, né? Porque às vezes a gente centraliza muito numa pessoa, aí um de casa está seguindo lá a planilha, o passo a passo, mas tem mais gente na família seguindo um outro caminho. E aí essa conta não fecha também. É como estar navegando num lago, num barquinho e cada um remando para uma direção. Então, sempre que a gente consegue aí fazer essa reunião, essa conversa de forma aberta, clara, transparente, a honestidade financeira com o seu companheiro, com a sua companheira, e também ali, quando os filhos começam a crescer, envolvê-los em algumas discussões, para que o peso ele não seja demasiado para uma pessoa e a outra esteja ali feliz e contente, gastando como se não houvesse amanhã. E é interessante isso, que eu acho que traz, inclusive, essa consciência, né, dessa questão financeira cedo para as famílias, né? E não fica só numa pessoa responsável por isso. Porque ali depois, por exemplo, nos filhos, daqui a pouco eles vão ter as famílias deles, né? E aí já leva esse ensinamento para frente. Exatamente. E falar de finanças sempre foi um tabu. E veja que, se a gente retroceder no tempo, voltar aí uns 10 anos mais ou menos, a gente sempre achava, tecnicamente, que as crianças começariam aí a ser educadas financeiramente a partir dos 12 anos de idade. No último Congresso Mundial de Educação Financeira, a gente já entende que a idade para educar financeiramente as crianças deve começar aos 3 anos de idade. Então, a partir do momento que a criança começa a te pedir para comprar alguma coisa, que ela já sabe o preço de dinheiro, você já deve começar a educá-la financeiramente. Olha que interessante, né? Porque às vezes é uma idade que a gente às vezes quer ceder mais, né? Porque a criança quer. Então, ela já tem essa compreensão do que pode e o que não pode. Claro que a gente tem que ter ali aquela atenção e aquela paciência com a criança, por exemplo, ao entrar numa loja de brinquedo, mas isso já tem que entrar como uma conversa para ela também. Exatamente, a gente já tem que começar a falar sobre isso com elas nessa idade e de colocar limites,
de já começar a trazer a questão do orçamento. A gente falou muito aqui de planejamento e de orçamento para os adultos que nos ouvem, mas a gente tem que também levar esse orçamento para as crianças. Olha, o seu orçamento para essa compra é de tanto, até, você pode ir até esse limite. A partir desse limite, acabou. Não dá, não faz parte do nosso orçamento familiar, né? Exatamente. Muitas vezes a gente ouve frases assim, puxa, eu quero dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. Só que quando você faz isso, você pode trazer para ele um prejuízo em detrimento a um presente. E quando, na verdade, a educação financeira é um presente que ele levará para o resto da vida, para que você não tenha que ajudá-lo no futuro. Esse presente pode valer muito mais no futuro, né? Para ele e para você. Legal. E a gente está falando aqui de crianças. Vou chamar aqui um rápido intervalo e a gente volta para falar sobre crianças. E a gente sabe que esse é o período também de material escolar, tudo que a gente tem que comprar aí que envolve a volta às aulas, que é uniforme, mochila e tudo mais. E também tem estratégia para isso. Então fiquem aqui conectados com a gente, que a gente já volta aqui com mais educação financeira aqui para a gente começar o ano aqui no nosso CBN na Rede. Até já! CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Sabe quem vai marcar um golaço na sua obra? A Sodimac. Confira essas oportunidades. Aditivo para argamassas e chapiscos PVA Bianco Balde 18 litros Veracity 309,90. Via Plus 7000 Fib caixa Viapol 219,90. Adesivo frasco PVC 175 gramas a manco 14,90. Tubo soldável água fria marrom 25 milímetros por 3 metros a manco 16,95. Se você encontrar mais barato, cobrimos o preço da concorrência e ainda damos 10% de desconto. E no reforço desse time estão o aluguel de ferramentas e o programa de fidelidade do profissional. Compre agora em sodimac.com.br na loja ou no app. São José dos Campos possui uma rede de serviços de atendimento à população em situação de rua. Por meio da Ronda Social, a Prefeitura conta com profissionais qualificados para atender e oferecer uma abordagem humanizada e segura. Nas unidades de atendimento, são oferecidos cuidados básicos como higiene pessoal, alimentação, pernoite e acompanhamento físico-emocional especializado. Ajude São José a acolher as pessoas em situação de rua. Ligue 153. Não dê esmola, dê cidadania. Prefeitura de São José dos Campos. Você sabia que o Vale do Paraíba conta com um projeto social de empregabilidade? É o Pluga Jobs, que alcança mais de 30 mil participantes, segmentados em mais de 15 áreas de atuação. A participação no Pluga Jobs é gratuita. É só se cadastrar para começar a receber as vagas de emprego diretamente no seu WhatsApp. E os recrutadores também participam, divulgando quantas vagas quiserem para um público direcionado, também sem custo algum. Para participar, acesse plugajobs.app/quero fazer parte. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado. Estamos de volta aqui com o nosso CBN na Rede. Se a sua preocupação agora é material escolar, a gente falava dessa questão de envolver as crianças, né, nesse planejamento familiar. E muita gente está passando, né, Lu, agora por esse momento do material escolar, indo aí para a papelaria. Muitos livros que a gente precisa comprar também. Tem os paradidáticos, os que não são paradidáticos. E aquela lista de material que todo mundo está discutindo isso dentro de casa agora. Quais são as estratégias? A gente sabe que algumas coisas a gente realmente precisa comprar. Então, por exemplo, seu filho cresceu, a gente tem que comprar um uniforme maior. Mas o que a gente pode ali negociar com as crianças? Sim, a primeira coisa sobre o uniforme, as crianças espicham mesmo, elas crescem de um ano para o outro. É também ter essa visão de consciência em relação ao meio ambiente, porque muitas vezes o uniforme está novo. Ou quase novo, e as trocas entre os pais,
Essas feirinhas para troca ou grupos que fazem trocas aí do WhatsApp, por exemplo, são boas estratégias. Porque também, além de economizar, a gente está ensinando que as coisas não são descartáveis. Uma roupa não é um artigo descartável. Você pode cuidar bem dela, você pode lavá-la bem, né? E depois trocar com uma pessoa que precise. E também está tudo bem a gente usar algo que já foi utilizado por outra pessoa e dar continuidade nessa vida útil. E é interessante, inclusive, passar isso para as crianças, né? Porque as crianças precisam entender também esse ciclo, né? Da roupa, de que é possível, se você cuidar, uma outra pessoa também vai poder usar. Exatamente. Então, a educação aqui é financeira, mas ela vai além disso. Para o material escolar, eu penso que o primeiro ponto é chamar todo mundo, colocar tudo em cima da mesa e fazer uma avaliação crítica. Puxa, eu preciso realmente comprar uma outra caixa de lápis de cor? Essas canetinhas, esse lápis, essa borracha, eles não podem ser reutilizados? E aí também trazer a criança para essa avaliação. Porque, como eu falei, não é nada descartável. E no ímpeto de trazer ali logo a lista, de comprar rapidamente, às vezes os pais não fazem essa avaliação prévia do que se tem e do que efetivamente precisa comprar. E aí, quando a gente entra no tema dos livros, ensinar as nossas crianças a cuidarem bem deles para que seja um bem transitório, né, que é quase que um direito de uso e não aquela propriedade definitiva, porque também existe um problema aí de espaço, porque é tanto livro. É muito livro, é todo não ano, é? não é? Que o que é bom, claro, faz parte de toda a formação acadêmica das crianças, mas realmente é muita coisa. Exatamente, e não tem nem onde guardar muitas vezes. Então, também utilizar aí os sebos online, os grupos de troca de mães, de pais, isso tudo ajuda para que o bolso fique mais saudável e também que a gente traga essa consciência de que outros podem usar. Eu adquiri aquele conhecimento no livro e está tudo bem se ele for emprestado, se ele for de segunda mão e que eu repasse depois de ter adquirido esse conhecimento. E acho que essa é a ideia, né? Você ir compartilhando isso com outras pessoas também. Então, por exemplo, muita gente vai em bazar, né, e consegue o uniforme usado também, já troca o livro, já deixa o livro, outra pessoa pega. Isso é possível hoje em dia. Exatamente, essa economia circular. E também a gente pode ali fazer aquele exercício de doação. Puxa, pode ser que o meu filho não utilize mais esses livros e eu estou no meu orçamento, pode ser que eu queira comprar um material escolar novo e eu possa aí fazer essa doação para outras crianças que tenham essa necessidade. E eu queria saber a sua avaliação, né? Muita gente toma a atitude de vou comprar o material escolar e não leva os filhos, as crianças, os jovens, porque vai escolher o da moda, né? A capa do caderno. Ou você acha que o legal é a gente sentar, conversar e já ir preparado para as compras nesse sentido, daí todo mundo junto? Sim, eu penso que pode ser uma grande oportunidade de educar as nossas crianças, porque não expô-las a isso nesse momento, né, essa falta de exposição, não vai ser para sempre. Vai chegar um momento que ela vai ganhar o primeiro salário, vai ter que cuidar do próprio dinheiro e pode tomar decisões equivocadas. Então, eu sou a favor de fazermos uma pesquisa antes. Hoje a gente tem a facilidade de ter tudo ali na palma da mão, no celular, na internet, então de já sair de casa tendo uma noção do quanto se vai gastar e de combinar isso com os filhos antes de ir. Porque, de repente, se a criança ela não abrir mão daqueles cadernos que tem ali aqueles personagens e que trazem aí o preço para as alturas, né, ela vai ter que abrir mão de outra coisa. Então, é importante esse processo para o desenvolvimento da criança. E é interessante, né? Eu fui com a criançada comprar o material escolar e aí a gente fala dessa questão do personagem, mas a diferença é muito grande, né? Enorme. Porque o caderno com personagem era R$ 35,00, o mesmo caderno, a mesma quantidade de folhas, mas sem o personagem, R$ 9,90. Muita diferença. Então, também fazer essa comparação e mostrar, puxa vida, meu filho, olha só, enquanto eu compro um aqui, eu consigo comprar 4 deste outro. Então, é uma boa oportunidade de você dedicar esses momentos para o seu filho e para o aprendizado futuro dele. E é engraçado porque às vezes a gente quer poupar desse esforço, mas isso lá na frente pode fazer a diferença. Exatamente. Você sabe que eu tenho uma passagem assim, certa vez, eu sempre gostei de trabalhar com isso de orçamento. Fomos numa papelaria, são 2 meninas em casa, elas são apaixonadas por canetinha, marca-texto. A borracha é diferente. Pois é. E a pequenininha, ela pegou tudo que ela viu na loja, colocou no cestinho e eu tinha dado dinheiro para ela antes.
Quando chegou no caixa e ela percebeu que realmente ela teria que pagar, ela começou a fazer uma crítica. Poxa, essa borracha eu não preciso, essa caneta eu tenho outra parecida. E começou a tirar tudo do cestinho. Não sobrou nada, Vanessa, zero. E aí eu expliquei para a moça do caixa, falei, olha, ela está em processo de educação financeira e hoje nós não levaremos nada. E fiz ela guardar de novo nas prateleiras. Porque às vezes também acontece isso. Quando é o seu dinheiro, a criança não tem a noção real do valor. É verdade. Ela vai até por impulso, às vezes. Exatamente. Quando é ela que está nessa gestão orçamentária, ela também consegue decidir, né? A gente às vezes pensa que a criança é pequena, que ela ainda não tem noção de nada, e de repente a criança já está num processo muito mais evoluído do que os pais acreditam. E ela é capaz, sim, de decidir e arcar ali com as suas decisões. E interessante você falar isso, porque ela tomou essa decisão de não comprar. E aí, às vezes é importante o adulto estar ali do lado para apoiar, porque senão você fala, não, filha, deixa, não, eu pago então para você. Exatamente. E tem que levar para frente essa decisão que ela fez. Exatamente. E também é importante que quando a gente estabelece ali o orçamento, que você transfira esse dinheiro para a criança, porque ela sabia que ela não gastando, o dinheiro seria dela e não nosso de volta, era dela. Então, ela também, né, ter ali a certeza de que não vai tomar de volta, porque alguns pais pegam de volta, é muito para ficar com a criança. Não, ela tomou uma decisão e ela pode escolher ali direcionar para outras coisas, inclusive começar a investir o próprio dinheiro. Que pode ser aí a melhor opção pensando no futuro, né, Lu? Exatamente. Já ter uma continha no nome dela, que ela possa ver isso crescendo. Muito legal. Espero que você tenha gostado aqui das nossas dicas para a gente começar o ano realmente pensando em como planejar o futuro. Inclusive, já quero convidar a Lu aqui para a gente voltar, para a gente, num próximo encontro, falar sobre investimento. De como dar esse primeiro passo. Então, primeiro a gente pagou e conversou assim sobre planejamento e como pagar as contas. Agora, o próximo passo é aprender a investir em 2023. É isso aí, fazer o dinheiro render. É a melhor parte de tudo. Então, fiquem conectados com a gente que a gente vai voltar com esse assunto aqui também no CBN na Rede. Lu, obrigada, viu, pela participação, por estar aqui com a gente, por nos ajudar a entender as contas de 2023. Eu que agradeço, sempre um prazer enorme estar aqui. Foi muito gostoso, espero que você tenha gostado também. Participe do nosso programa, participe das nossas redes sociais, deixe lá a sua sugestão, a gente deixou aqui o nosso WhatsApp também para você participar do nosso CBN na Rede, a gente está sempre aberto aqui para suas sugestões. Esse nosso programa, que tem aí produção e edição de Vanessa Vantini e Marcelo Rocha, nas redes sociais, Ricardo Miguel, na mesa de som, os trabalhos técnicos de Edson Ramiro. A direção geral aqui da CBN São José dos Campos e Vale é de José Geraldo Amoroso Jorge. Esse nosso bate-papo de hoje, além de ficar lá no nosso canal no YouTube, na nossa página no Facebook, ele também vai estar lá no Spotify. Então, você pode baixar, ouvir a qualquer momento. Se a sua ideia aí é realmente planejar as contas de 2023, você consegue voltar no ponto que você quer para fazer a sua planilha certinha para esse ano, tá bom? Então, acesse também CBN Vale lá no Spotify. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã a gente está de volta, que tem mais CBN na Rede. Inclusive, a gente vai continuar aí nessa temática de planejamento para 2023 e a gente vai falar um pouquinho amanhã sobre vida saudável, como a gente fazer essas mudanças de hábito aí para realmente mudar em 2023. Então, fique conectado com a gente. Até amanhã. CBN na Rede. Informação, muito bate-papo, educação, empreendedorismo, diversão, cultura, tecnologia. Para você que gosta de estar conectado.